Olá pessoal, estamos iniciando mais uma videoaula. Hoje eu estou com o Thiago Moraes. Bem-vindo, Thiago, ao canal Muito da Treinar obrigado, Serviços. Renatinho. O Thiago, ele trabalha hoje na Alemanha, numa empresa chamada Envea, que eles fabricam lá produtos para medições de sólidos. Sim. O Thiago é um ex-aluno meu, né? Ele estudou comigo na época que eu fui instrutor de um curso de aprendiz de ofício em uma empresa aqui da região. E hoje, né, ele está fazendo uma visita no Brasil para poder mostrar alguns equipamentos da empresa que ele trabalha. Ô, Thiago, fala um pouco sobre a Envea, a empresa que você trabalha, né? Dê um alô pro nosso pessoal aí. O Thiago também tem o canal dele e a gente vai deixar no final aí o link do canal dele e também o link da empresa dele. Thiago, fica à vontade com o nosso público aí. Olá, pessoal. Meu nome é Thiago Moraes, da empresa Envea, e hoje eu estou aqui para visitar o Renatinho, uma coisa muito especial para mim, né, que a gente já se fala há um bom tempo. E eu faço parte da empresa Envea. A empresa Envea é um grupo que foi criado há pouco tempo, a partir da empresa Environment, é uma empresa francesa que fabrica equipamentos para monitoramento ambiental. Com o passar do tempo, a Environment criou o grupo Envea e anexou empresas que são de fabricações similares e compatíveis com as medições atmosféricas. A SWR fabrica equipamentos para medição dentro da indústria, com o objetivo de otimizar os processos industriais para que sejam enviados menos resíduos para o meio ambiente. Então, gente, proteção de meio ambiente é o que mais se fala hoje nas indústrias, né? É verdade. Questão de multa também, né? E questão da sobrevivência, né? É o desenvolvimento sustentável. Exato. Então, o Thiago, né, aproveitou e trouxe também alguns equipamentos que a empresa que ele trabalha produz. E eu, assim, achei interessante a gente mostrar no canal para vocês estar conhecendo, ver a parte primária, a parte que faz a medição, né? Eles trabalham principalmente com o sensoriamento, com os sensores que detectam partículas sólidas. Então, tem medição de vazão, detecção de produto, né? Então, o Thiago trouxe uma maleta aí bacana aí pra gente aí. Vamos falar então sobre os produtos, Thiago? Vamos começar falando da medição de vazão de sólidos, né? E o que é a medição de vazão, primeiramente, né? A gente vê muito esse conceito da medição de quantidade de produto que passa em determinado tempo, né? A medição de vazão de líquidos é uma coisa que já acontece há muito tempo no mercado. Já a medição de sólidos é uma medição um pouco mais complexa. E é a parte mais crítica da instrumentação, né? Inclusive, eu falo com meus alunos, que eu dou aula de instrumentação na escola, que a parte de medição de sólidos é a parte mais crítica e é a especialidade da empresa dele. Então, se você trabalha em alguma empresa aí que trabalha com sólidos, né, que tem dificuldade com a parte de sensoriamento, então preste bastante atenção que os instrumentos são bem úteis. Quais podem ser os produtos, materiais a serem medidos? Por exemplo, numa indústria cimenteira, nós podemos fazer a medição de vazão de cimento, a vazão de produtos que são misturados para fazer o cimento, fazer o blend. Por exemplo, grãos, açúcar, alimentos. Tudo que é sólido, né, gente, a finalidade desse instrumento, fazer a medição. Exatamente. O primeiro que eu vou falar é um dos nossos principais equipamentos, é o Solid Flow. Esse equipamento ele foi feito para medir vazão de sólidos em tubulações, seja em caída livre ou em transporte pneumático, em instalações verticais ou instalações horizontais para transporte pneumático. Esse equipamento ele tem a capacidade de medir até 20 toneladas hora. Então, em casos de tubulações de um torno de até 200 milímetros de diâmetro, pode fazer a instalação desse equipamento, que aí você vai ter o resultado em tonelada hora da vazão instantânea do seu processo. Então, com esse valor... Então, isso aqui como que é? Você encaixa essa parte toda aqui dentro da tubulação ou como que ele é montado lá, Thiago? Vamos imaginar aqui uma tubulação. Então, a instalação nós fazemos com esse adaptador de processo. Esse adaptador de inox, ele é soldado na tubulação. Então, é feito um furo com uma broca e o sensor é inserido de forma que a parede interna do tubo deve estar faceando com a ponta do sensor. A instalação não deve ser feita com o sensor inserido totalmente no perfil da tubulação. Por quê? Isso poderia causar muito desgaste. Com a instalação faceando,
você evita o desgaste. Então ele só pega o produto passando aqui, né, na borda da tubulação. Ele pega rente com a tubulação, né? Ou isso aqui fica dentro da tubulação. Esse adaptador é soldado na parede do tubo. Externo. Externo. Ah. Externo. Esse aqui só pega e encaixa aqui e vai É só inserido. encostar na tubulação. Aí, não, mas tem que ser feito o furo, né? Sim. É feito o furo e aí, com o furo, a parte interna do sensor, essa ponta do sensor, Essa é ela que vai detectar. vai ficar faceada com a tubulação. Ah. A gente vai colocar algumas imagens para você ver como que isso funciona. Qual que é o princípio de funcionamento desse sensor? Ele funciona que tipo de princípio que ele usa para medir? É eletromagnético? O que é? Esse sensor trabalha com a tecnologia micro-ondas. Ele cria um campo dentro da tubulação, né? Como a tubulação metálica, ela contém o campo micro-ondas, né? Ele consegue detectar os materiais que passam. Então, ele vai contar cada partícula que passa por essa tubulação. Então, ele vai realmente me indicar vazão. Isso a saída dele é o quê? Um 4A20 mA? Ou ele é que tipo de sinal a saída dele? Sim, esse equipamento ele conta com a saída 4A20 mA e também Modbus. Ele utiliza uma eletrônica como essa aqui, por exemplo, para fazer o envio dessas informações para o PLC. Então, através de 2 fios, né? Um 485 aí, né? A rede 485, você Sim. consegue mandar o sinal direto com o CLP. Tá? Correto. Então, assim, é bastante interessante esse produto. Então, o Thiago agora vai mostrar pra gente a parte de detecção, né, Thiago? Primeiramente, como a gente falou de medição, né? A gente tem uma saída 4A20 e tal. Esse aqui é um sensor que apenas detecta se tem fluxo ou não. Para que geralmente esses tipos de sensores são instalados, né? Por exemplo, com sensores de detecção é possível verificar se está acontecendo injeção de material, se tem um bloqueio numa tubulação, um bloqueio numa caída de material. Então, esses detectores de fluxo são utilizados tanto para detectar alimentação ou detectar bloqueio de alimentação. Ou seja, você monta isso aqui na tubulação também, né? E vamos supor que está passando algum produto em uma correia ou em alguma tubulação mesmo, né? Se o produto parar de passar, ele pega e não, indica que não tem produto. Então, ele tipo assim, ele fecha um contato, Thiago? Como é que é? Exatamente. Ele tem um contato. Tem produto, está fechado, ou, né? É um contato reversível, deve ser, né? Sim. Esse equipamento em especial é a FlowJam S. É uma versão reduzida da FlowJam que a gente faz instalação com eletrônica adicional, né? E para aplicações de espaço mais reduzido. Ela pode ser instalada com esses adaptadores de processo. Então, esse adaptador aqui, ele é instalado na tubulação, né? Com uma luva. Sim. A luva é soldada, é instalado esse adaptador e depois só encaixa a chave no adaptador. Tem que ter o furo na tubulação ou não? Ele pode estar só encostado na tubulação? Sim, por quê? A FlowJam também trabalha com o princípio de micro-ondas, Entendi. utilizando o efeito Doppler. E aí, o micro-ondas não atravessa metal. Ele atravessa madeira, atravessa PVC? polímero, exatamente, cerâmica, mas não atravessa metal. Então a gente costuma fazer um furo na tubulação, a instalação de adaptadores como esse para isolar o meio interno do meio externo. Que aqui é tampado, tá, gente? Quem não viu, isso aqui é fechado com cerâmica, né? E a instalação do sensor após. Eu tenho uma versão que é a FlowJam Standard, que eu vou mostrar para vocês agora, que é uma versão que a gente pode até fazer uma demonstração aqui do Essa aqui tá funcionamento. até alimentada, né? A gente ligou uma fonte ali, né? Vamos lá, Thiago, mostra pra gente aí. Essa aqui é a versão da FlowJam com saída relé. Essa é a versão menor, que utiliza uma eletrônica que fica ligada externamente, né? Esse aqui E usa um relézinho externo. Vai ficar lá no painel, esse instrumento aqui tá no campo. Aí esse aqui vai estar direto lá no campo e já envia o sinal direto pro seu dispositivo, que vai fazer a leitura, né? Sim. Esse aqui dá pra gente fazer uma demonstração bem básica aqui. Qual é o funcionamento? Quando há detecção de fluxo, ele vai acionar o relé. Então, com esse LED aqui, a gente vai poder fazer uma demonstração. Como vocês podem ver, não tem furo, não tem nada. E aí o sinal micro-ondas vai atravessar a mesa, enquanto eu vou fazer um movimento abaixo. Aí vocês vão poder ver que o LED vai acionar, que é o LED de fluxo. Passou a mão por baixo da mesa e já está detectando. Vou parar o movimento, e aí ela cessa. Ou seja, quando parar o fluxo,
desativa, independente se você não precisa de furar a tubulação. Mas se a tubulação for metálica, Thiago? No caso de tubulações metálicas, a gente tem que fazer um furo e utilizar, por exemplo, esse tipo de adaptador. Entendi. Né? Só para o micro-ondas atravessar, né? Ok. Pode ser instalado também sobre correias transportadoras. A instalação sobre correias transportadoras possibilita aplicações, como por exemplo, uma que fizemos há pouco tempo no interior do Brasil, que a FlowJam é utilizada para detectar espigas de milho em uma correia transportadora. Sim. Quando o caminhão entorna as espigas de milho na correia transportadora, a FlowJam detecta. Tem espigas de milho na correia. Quando acabam as espigas, então a FlowJam detecta, acabou o produto. Então, ela envia esse sinal relé e envia o sinal para desligar a correia transportadora, automático. Interessante. Então, é um processo bem automatizado, não precisa de alguém ficar olhando lá, acabou o produto, tem que desligar, né? Então, utiliza o sensor, né? Sensor de sólido. Legal, Thiago. Aplicações também com elevador de caneco, né? Acontece muito, para quem já conhece os elevadores de caneco, tem muito na indústria cimenteira também, entupimento nesses elevadores de caneco, entupimentos de chute, que é possível detectar quando acontece o entupimento com a FlowJam. Ok, Thiago. Beleza, vamos ver um outro produto agora? Pessoal, esse aqui é o M-Sense. É um medidor contínuo de umidade para sólidos. A função do M-Sense é tornar automática e mais prática e ágil a medição de umidade em processos industriais. Normalmente a medição de umidade, né, o mais comum de acontecer, o pessoal vai lá, tira uma amostra do processo, leva para o laboratório. Muitas vezes é uma balança térmica, né, coloca o produto, aí a balança esquenta o produto e aí você faz a medição antes e depois. E aí você tem um retorno de porcentagem de umidade, né? Com o M-Sense, essa tarefa fica automatizada. Faz a instalação do sensor no processo e ele vai medir continuamente qual é o valor de umidade. Com isso, já pode fazer um laço, né, de medição do M-Sense com o PLC e aí ele pode fazer o controle automático de injeção de água, de injeção de combustível no forno para regulação de temperatura e muitas outras aplicações. Interessante, bastante interessante. E o funcionamento dele também é o quê? Por ultrassom também? Micro-ondas? Como é que é? Esse aqui é micro-ondas também. Ele cria um campo na frente do sensor de mais ou menos 10 ou 15 centímetros e aí ele tem um outro sensor aqui de umidade desse campo. E aí, como funciona? O M-Sense pode ser instalado com esse adaptador aqui. A instalação pode ser feita em caídas de material, sobre correias transportadoras, em roscas transportadoras, né, transportadores helicoidais. E aí esse adaptador é soldado na tubulação ou no silo, e aí é feito um furo, então é inserido o sensor, e aí a face do sensor sempre vai ter contato com o produto. E aí ele consegue medir a umidade ali. Legal, bastante interessante. Ele manda o sinal 4A20 também, 232, 485, né, Modbus também. Também, utilizando uma eletrônica similar à do SolidFlow, ele tem a saída 4A20, que é a mais convencional, e também Modbus. E agora, Thiago, vamos falar sobre o quê? A hora do particulado agora? Agora é a hora da detecção e medição de particulado, né? Para quem conhece um pouco de instrumentação, deve estar achando que isso aqui é um termopar, né, gente? Na realidade não é, nem uma termorresistência. Explica pra gente aí, Thiago. Muita gente confunde, né? Pergunta se é um PT100, né? Esse aqui é um detector de particulado. Essa aqui a gente conhece como a chave Dust, né? Ela é instalada em chaminés após filtros manga. No caso de rompimento de uma manga no filtro, a quantidade de pó que vai atravessar e sair pela chaminé vai ser muito grande. Nesse caso, a Dust vai detectar alta concentração de particulado e vai enviar um sinal de relé para o PLC e vai indicar manga rompida. Então, a equipe de manutenção já vai saber que aconteceu um rompimento de manga e já se prepara rápido para tomar as providências, né? Exatamente. Para evitar de ficar jogando sujeira para o meio ambiente. Essa é a intenção. Esse aqui é apenas o detector, ele não mede a quantidade, né? Exatamente, ele só detecta, só vai te dizer, ó, teve um rompimento de manga. Esse aqui é o primeiro equipamento que a gente recomenda em instalações simples para quem não tem nada.
né? Eu quero só detectar quando acontecer um rompimento. Então pode com essa solução Você que é muito ajusta prática. o limite lá, porque às vezes você tem algum particulado já, mas a quantidade é muito pouca. Ou não, qualquer particular que detectar já, ou você tem um ajuste de sensibilidade. Exatamente, pergunta bem interessante. Em muitos lugares existem órgãos que regulamentam a quantidade de particulado na região. Por exemplo, no caso de São Paulo, nós estivemos lá há pouco tempo, a CETESB tem o controle de particulado para cada região. Então, em algumas partes, por exemplo, eles têm um limite de 90 miligramas por metro cúbico. Então, por exemplo, com o filtro em funcionamento, a gente coloca a DUSH, determina o que é o simples de operação, né, o padrão de operação, faz como se fosse, para quem conhece as balanças, né, como se fosse uma tara, um ajuste daquele momento. Então, ela é ajustada para aquele momento, o valor de particulado, e pronto. Caso aconteça algum furo na manga, Vai exceder aquele limite. vai exceder o limite, então vai disparar o alarme. Nesse caso, a gente não tem muito configuração de valor, porque esse é só um detector de... Sim. Eu tenho ou não tenho. Eu quantidades, tenho uma quantidade exatamente. grande ou não tem. Você ajusta o limite só. Exato. Uma chave. Agora, caso queira medir a quantidade de particulado, aí já é um passo além que a gente tem aqui também, a gente pode mostrar para vocês. Então o Thiago agora vai mostrar pra gente aí a medição de particulado, né? Não é só detecção. Esse aqui já é um passo além, é o nosso medidor, se chama ProSense. Esse é um medidor de particulado, né? Diferente da DUSH, ele dá um retorno de 4 a 20 mA e Modbus também. Ele também Utiliza o relézinho. utiliza o conversor, né? O transmissor adicional, que dele sai o sinal 4 a 20 e Modbus. Esse medidor aqui em especial, ele normalmente é calibrado com empresas terceiras que fazem uma coisa que se chama medição isocinética. Esse sensor é instalado na saída das chaminés, então uma empresa instala como se fosse um filtro que coleta o material particulado por determinado tempo, e aí o resultado dessa coleta é gravado aqui como a quantidade de particulado que passou durante aquele tempo. Sim. Então, por exemplo, o sensor está instalado, está coletando amostras, né? Num valor que a gente chama de raw value, que é o valor cru do medidor, né? Sem calibração. Está gravando o valor e aí a empresa de material particulado está coletando material. E aí depois eles enviam o resultado. Eles falam, por exemplo, em tal hora, né? A quantidade de particulado foi 100 miligramas por metro cúbico. Então a gente informa para o medidor. Naquele momento, aquela quantidade que você mediu era 100 miligramas por metro cúbico. Então o medidor está calibrado com referência da medição isocinética. Então esse aqui você vai colocar lá, por exemplo, no caso você colocou o exemplo do filtro manga, né? Sim. Você poderia colocar no mesmo lugar daquele outro, do detector. Da DUSH. Só que esse aqui, além dele, você pode usar o sinal dele para limitar também, fazer alarme, gera alarmes lá no CLP, Sim. um 4 a 20 mA, e você também pode ter indicação de qual a quantidade de partícula que está passando aqui agora. Então, com isso, você consegue até saber durante um dia, né, qual o período que teve maior, né, incidência de partículas, né, você consegue fazer a medição real. Você pega o 4 a 20 aqui, joga direto para o seu CLP e tem a indicação, né? E tem um range, a faixa que ele trabalha. Como é que é isso, Thiago? Esse aqui pode ser calibrado com valores muito baixos, né? Valores 0,1 miligramas Você por calibra metro ele direto aqui nele aqui. através da eletrônica, né? Da eletrônica. 0,1 miligramas por metro cúbico até valores bem altos, de 100, 150 miligramas por metro cúbico. Tá. A gente podia falar também sobre esse relé aqui. Tô vendo que ele tem uma porta USB aqui, ó, né? Uma porta onde você vai fazer uma programação. Aqui onde que você vai determinar a faixa do instrumento que você vai trabalhar, né? Tem um software próprio para esse relé. Sim, a Não gente sei vai... se você pode chamar de relé, né? Como que você chama isso aí? A gente chama isso aqui de... O termo que a gente usa lá é Evaluation Unit. Isso aqui nada mais é que um transmissor de sinal, seja transmissor de vazão, né, um FT, seja um transmissor de particulado, um transmissor de umidade. Esse que é um transmissor. A calibração é feita aqui utilizando a porta USB, liga no computador e através do computador a gente insere as referências, seja de vazão, seja de umidade, seja de particulado. Então, a saída 4 a 20 sai por aqui também. Ok, Thiago. Sim, eu achei bastante interessante aí, né? Acho que se você conseguiu mostrar todos os instrumentos aí da maleta, e você pretende ficar no Brasil até que dia aqui? A gente fica até a próxima semana, a gente tem mais umas visitas aí com
a indústria cimenteira, um pouco da indústria de argamassa também. E aí no finalzinho da semana que vem a gente está de volta lá, porque já tem muita gente que está cobrando mais visita, cobrando mais especificações para fazer. Então, gente, assim, acho que foi bastante interessante aí a vinda do Thiago, demonstrando esses instrumentos. É bom a gente estar sempre buscando aprender coisas novas, sempre tiver novidades aqui, uma pessoa com um equipamento que realmente vai trazer um aprendizado para vocês. Eu vou estar mostrando aqui no canal, né? Porque a gente não tem que aprender só a programar PLC, não. A gente tem que entender toda a parte da automação, desde a parte de campo, né, sensoriamento, até a parte de acionamento. Então, eu gostaria de agradecer aqui a presença do Thiago. Thiago, pode se despedir do pessoal aí, Thiago? Foi um prazer, pessoal, estar aqui com o Renatinho, né? Um grande prazer estar aqui com a Treinar Serviços, que tem feito diferença no mercado, né? Trazendo aí cursos e treinamentos que tem ajudado muita gente. Prazer muito grande estar aqui, né? Gostaria de convidá-los para conhecer o nosso canal, que tem já alguns vídeos, se você quer conhecer mais sobre esses equipamentos, alguns outros equipamentos da linha. Então, né, obrigado aí, Thiago, pela sua vinda. A gente gostaria de pedir o pessoal para poder curtir aí, compartilhar o vídeo, né, Thiago? Compartilhe com seus amigos profissionais de instrumentação industrial, né? Aquele colega de classe que tem alguma dúvida, que gosta de instrumentação, gosta de automação. Divide isso com eles. E se você trabalha também em alguma empresa que você tem algum problema com esse tipo de medição, né? Pode consultar aí, acesse o link aí que vocês vão conseguir adquirir o equipamento de primeira linha. Equipamento da Alemanha, né? Fabricação muito boa. Vai ter link na descrição do catálogo, se você quiser conhecer um pouco mais dos equipamentos, link do site, vai ser bem interessante. Espero que vocês gostem. Falou, gente. Um abraço então e até a próxima. Valeu, um grande abraço. Tchau, tchau.